Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. A paz do Senhor. Estamos nesse momento tão especial aqui no canal Teologia Aprenda Mais, para que possamos adentrar no mundo da escola bíblica dominical, o seminário permanente da família, o seminário teológico da igreja cristã espalhada no mundo afora, especialmente dentro da igreja Assembleia de Deus. Então, nós temos agora um momento no canal Teologia Aprenda Mais, o momento EBD, Mais saber, mais viver, ok? Seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos, nas nossas playlists, São quase 300 vídeos gravados. Entre lá na playlist, quando você entrar no canal Teologia Aprenda Mais, você entra lá no canal, acesse o nosso canal, se inscreva e vai num local chamado playlist. Na playlist você vê lá que tem toda a organização dos conteúdos que o meu canal Teologia Aprenda Mais oferece lá. Se você acessar, vamos dizer, História do Cristianismo, você vai ver todo o quadro lá de História do Cristianismo, cristianismo antigo, medieval, cristianismo moderno, cristianismo contemporâneo, pós-moderno, etc. E assim a história da igreja também está dentro da área de História do Cristianismo. Nós temos a história da teologia cristã, o seu desenvolvimento nos 3 ou nos 4 ou 5 primeiros séculos da era cristã, nas decisões conciliares, etc. E também tem uma playlist, uma parte só sobre os 7 concílios da igreja, muito fundamental e muito importante. As curiosidades bíblicas 1, 2, 3 e 4, você também acessa na nossa playlist, e precisamente você entra lá também no canal Teologia Aprenda Mais, na playlist você vai encontrar também vida e obra do apóstolo São Paulo, a teologia do Novo Testamento, os evangelhos sinóticos, os evangelhos, vamos dizer, os escritos joaninos, tanto o evangelho como as cartas joaninas e o livro de Apocalipse, ok? Quem de fato escreveu? Foi João o apóstolo ou João o presbítero? Acesse no meu canal Teologia Aprenda Mais e, biblicamente, no contexto histórico, você vai saber quem de fato escreveu e quem de fato era Iohanan, João o teólogo, tá certo? Então, demais, vamos começar agora a nossa lição, da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui na terceira lição, que vai ser ministrada no dia 29 de janeiro de 2025, que fala sobre a encarnação do Verbo, Esse título, essa temática, está na nossa lição, que traz o eixo temático maior, que está aqui, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, tá? Então, hoje nós vamos estudar esse título dessa lição, a encarnação do Verbo, que você vai encontrar ela como uma disciplina de teologia sistemática que está na área de cristologia, E a cristologia foi vamos dizer, teve as chamadas controvérsias cristológicas do século II em diante, onde que os pais da igreja, os teólogos da igreja antiga, que a igreja antiga a gente fala, tem a igreja apostólica e a igreja pós-apostólica, que começa do século II, vai até, vamos dizer, o século V, no ano 560, até com o último, vamos dizer, o bispo, o grande teólogo, Gregório Magno, e grandes nomes da história cristã, que foram grandes pensadores como Santo Agostinho, tá? Mas isso você vê no meu canal Teologia Aprenda Mais, que você vai estar se aprofundando sobre essas questões. Então, a encarnação do Verbo, as controvérsias cristológicas, as heresias que se objetaram, que se levantaram contra o ensino verdadeiro centralizado na pessoa de Cristo, ok? Então, aqui, no nosso texto áureo da lição, coloca, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou, no grego, significa que o Verbo, tabernaculou entre nós, ou seja, Cristo veio e armou a sua tenda entre nós. É a mesma linguagem lá que quando Deus manda Moisés, construiu o tabernáculo para que ele viesse morar no meio do seu povo. Essa que é a linguagem, da tradução hebraica para a tradução grega da Septuaginta, A Septuaginta é o Antigo Testamento em grego, tá? O Antigo Testamento em grego. Então, a citação que João faz aqui é da Septuaginta, mas ele usa essa expressão habitou, no grego é tabernaculou. Cristo tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, ok? Então, a vinda do Filho do Homem em forma humana é um fato, olha lá, quanto fato
não há argumento, né? Fato é fato, fato é uma verdade já fechada e bem elaborada, que existe provas para isso, né? Presenciado por muitas testemunhas, Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15, que mais de 500 irmãos havia presenciado o Cristo ressurreto também, o Cristo também como pessoa física, né? E por isso a negação da sua historicidade não se sustenta diante desses fatos históricos, realmente das testemunhas oculares, conforme a verdade prática, né? Como uma síntese da lição, ok? Então, nesse contexto, a leitura bíblica em classe está registrada em João, capítulo 1, onde que o comentarista pastor Ezequiel Soares faz uma exegese, uma extração do texto, né? Ele procura extrair a intenção do texto, a intenção do autor, o que João, de fato, quis dizer, né, sobre esse contexto dentro da sua carta joanina. O que era desde o princípio, né, a palavra arqué, o que vimos com nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, né? Então os olhos viram, ele tocou. Dois métodos-chave da ciência moderna é o quê? Observação e experimentação. E, de fato, as testemunhas oculares, que foram os apóstolos, que foram aqueles contemporâneos de Jesus, fisicamente, que viram ele, eles viram, tocaram. Não apareceu como um ser etéreo, né? Um ser somente em forma espiritual, não. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Olha que ele coloca uma pessoa do Pai, o Pai é distinto, né? O Pai é o Pai. E uma pessoa do Filho, Jesus Cristo, o Filho é o Filho. Né? Só existe o Pai porque existe o Filho, só existe o Filho porque existe o Pai. É bem filosófico, mas vai se tratar da quarta lição do Deus triuno, da triunidade, ou então da teologia trinitária de Deus, ok? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo, né? Repetindo. Vamos colocar aqui dessa maneira aqui, outra questão aqui importante aqui, que eu quero recitar, né? O docetismo, né? O que se trata essa lição como palavra-chave do conteúdo que nós vamos trabalhar dentro da encarnação do Verbo eterno de Deus, o docetismo. 1 de João 4:2 fala, nisso vocês conhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, né, de forma corpórea, de forma humana, é de Deus. Isso é a centralidade da cristologia e precisamente da encarnação do Logos eterno de Deus, ou seja, do Verbo. Né? Então, 2 de João, capítulo 7, olha lá o que se trata. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é um enganador e o anticristo. João está se tratando, esse enganador, né, que ele chama os falsos irmãos, o enganador aí, é os docetistas, que saiu do meio dele. Então, o docetismo, já pegando de já, né, esse eixo desse conteúdo aqui, exegeticamente, o docetismo era uma interpretação que negava, né, a plena humanidade de Cristo e saiu do seio cristão, né? Apesar que nesse período de João ainda está bem embrionário, né? Mas vai se tornar realmente robusto, mais com carne, mais no sentido de força, do século II em diante, o docetismo. Olha o que João coloca aqui, na segunda carta dele, no versículo 10, né, na questão de 1 a 10, né, da segunda carta, que não tem capítulo. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês. E nem lhe diga que a paz esteja com você. Estou usando aqui a nova tradução na linguagem de hoje, né, que é uma linguagem bastante acessível, né, e dinâmica, mas é isso que João coloca, que os docetistas aparecem na porta da sua casa, né, batendo, anunciando e dizendo acerca desse Jesus, que não é o Jesus centrado nas Sagradas Escrituras, então ele fala, não recebais em casa e nem tampouco saudais. Ok? E hoje os docetistas modernos, né, que estão por aí, que vai ser retratada a lição, mas tem umas pessoas que aparecem na porta da sua casa, né, que são os testemunhos de Jeová, falando de um outro evangelho, de um outro Jesus que, de fato, Paulo já chama de anátema, segundo a carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 7 e 8, né? Então, nesse caso aqui,
Eu uso aquela figura, aquela fala de Irineu de Leão, né, lá do século II, que foi o maior teólogo, né, no combate ao gnosticismo, no combate ao docetismo. Ele falou o seguinte: os gnósticos, os docetas, falam como a gente, mas pensam totalmente diferente da gente. Eles falam até de Cristo, mas não fala de um Cristo que tinha corpo humano, né? Uma unidade corpórea, tinha toda uma unidade cardiovascular, que tinha toda uma estrutura anatômica. Então, eles falam diferente, eles falam como a gente, né? Falam de Cristo, né? Mas eles pensam totalmente diferente da gente, quando, de fato, retrata a centralidade da figura cristológica. Então, a nossa cristologia tem fundamento toda a Bíblia, precisamente o Novo Testamento, né? Então, a visão da cristologia docética, né, negava toda a corporeidade, a humanidade de Cristo, como a gente vai ver na parte da lição. Introdução. Vamos começar a apologética cristológica nesse trimestre, né, com um tema: a encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. Ele já começa aqui, já começou na apologética, né, mas a provocação maior começa aqui quando a negação de uma doutrina central, de uma doutrina fundamental da fé cristã, de uma doutrina basilar. Se você mexer com ela, todo o edifício bibliológico, todo edifício teológico, doutrinário cai por terra. Então, é uma doutrina fundamental, central, essencial para a nossa fé cristã, né? Então, o que está aqui nesse trimestre é a encarnação de Jesus, o Verbo eterno de Deus, uma doutrina central da humanidade de Cristo. O apóstolo João mostra a deidade absoluta de Jesus, né? Ele mostra a deidade, a divindade, a palavra grega deidade, divindade. Enfatiza que ele viveu entre nós, participou da natureza humana e teve um corpo físico humano. Desculpa. Outra questão. Essa lição defende a plena humanidade de Jesus. É importante isso, você, né, que realmente é um cristão, um seguidor de Cristo, né, realmente defenda essa doutrina basilar. Eu estou aqui em mão aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus, você que é assembleano, você até mesmo que não é assembleano, que você quer comprar, né? Eu conheço muitas pessoas que não são assembleanas que têm a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né, que é uma interpretação autorizada da Assembleia de Deus, da nossa CGADP, da CPAD, né, e principalmente de toda essa cristandade assembleiana. Olha o que fala aqui no capítulo 4, a página de número 49, você que tem ela, que você não tem, compre ela, né, ou em PDF, ou compre ela fisicamente para você ter na sua biblioteca, não só na sua biblioteca, mas com você, nas suas pregações, nos seus ensinos, ok? No capítulo 4, na página de número 49, fala assim, sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Ela começa uma expressão muito sacra. Cremos, professamos, olha lá, cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para salvar, para ser o Salvador do mundo e ser verdadeiro homem, verdadeiro Deus, da união hipostática das duas naturezas. A página de número 50 fala da plena humanidade de Cristo, onde que o pastor Ezequiel Soares cita na nossa lição ao qual estamos trabalhando ela nesse trimestre, tá? Então, nesse caso aqui, vamos usar a expressão sobre essa terceira lição que traz como tema a encarnação do Verbo. Então, nós cremos, professamos e ensinamos essa doutrina que o Verbo eterno de Deus se fez carne, que se fez figura, essa figura humana, física, né? Vamos dizer, anatômica, né? Fisiológica, com toda a estrutura tricotômica, espírito, alma e corpo, ok? Então, a palavra-chave dessa lição, né, dessa referida lição, fala aqui, ó, a palavra-chave é docetismo, é o que a gente já abordou e vai dar a definição etimológica, tá, do termo. Vamos lá. Aqui tem uma Bíblia, tá? Tem uma Bíblia. E nessa Bíblia tem uma chave, né? Então, essa chave aqui, vamos dizer, tipifica uma chave hermenêutica. O que é hermenêutica? É a ciência da interpretação da Bíblia, a ciência ou a arte da interpretação, né? Então, dentro da hermenêutica, né, traz uma disciplina maior, que é a chamada teologia exegética, né, de exegese, né, que se fala do extrair, tirar para fora.
ok? Então, nós colocamos aqui uma chave hermenêutica, uma chave exegética, que você vai extrair a intenção do texto, a intenção do autor, a intenção da lei do contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Isso foi o que cometeu os docetistas, né, os docetas, né, e principalmente o gnosticismo, que é outro ramo maior do que o docetismo, que praticaram e erraram dentro da controvérsia cristológica, que vai ter vários concílios diante dos 5 primeiros séculos da era cristã, né? Eu também convido para você comprar esse livro aqui, História Eclesiástica, né, de Eusébio de Cesareia, que foi o biógrafo de Constantino, um historiador muito preciso que falou sobre a criação, a formulação, as interpretações das doutrinas basilares da fé cristã inegociável, as decisões conciliares, e é muito importante que fala dos grandes teólogos, aqueles que trabalharam em prol e foram grandes apologistas da fé cristã, tá? E você também tem esse livro aqui, ó, Os Pais da Igreja. Quem são os pais da igreja? Essa palavra pais, né, essa palavra pátria em latim, que significa pai, significa uma forma carinhosa que a igreja, né, tinha com os seus pastores, né, de chamar de pai. E tinha um bispo chamado Inácio que falava o seguinte: só o pastor exerce um papel de pai com a sua igreja, né? Então a igreja, bem amorosamente, chamava os seus pastores de pais. E daí que ficou essa expressão, os pais da igreja, a era patrística, os pais apostólicos, os pais apologistas, os pais polemistas, para você ficar mais profundo nessas expressões, principalmente na era patrística, né? Porque só existem os pais da igreja, esses grandes teólogos, né? Quem são os pais? Teólogos da igreja primitiva, ou então da igreja antiga, que começa do século II até o século de número 5, né? Então, nesse contexto, entra no nosso canal Teologia Aprenda Mais, vai lá, na história dos pais da igreja, que eu abordo muito bem sobre essa questão. Então, que chave você está usando na sua interpretação cristológica, na sua interpretação doutrinária, na sua interpretação de ensino? Cuidado com os doutores midiáticos que se apresenta, vamos dizer, com pele de ovelha, mas pode ser lobos. A Bíblia fala de lobos vorazes, a Bíblia fala de falsos doutores, de falsos mestres, de falsos pastores, de falsos profetas, de falsos tudo. Então, devemos julgar, segundo o Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo número 23 ou 24, né? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o reto juízo. E tendo de interpretar corretamente Mateus capítulo 7, não julgueis, né? Aí a pessoa só isola a parte do versículo A do capítulo 7 isolado e não lê todo o capítulo 7 para ver o que julgamento é esse. E, de fato, Jesus julga a partir do versículo 15 do capítulo 7 em diante. Mas lá em João 7, 24, ele diz: não julgueis segundo a aparência, como os fariseus assim o julgam, mas julgai segundo o reto juízo. E o Novo Testamento, a Bíblia está cheia de julgamentos, de avaliações, de precisões que a gente vai saber o certo e o errado, né? Se a gente for pegar essa questão de julgamento, existe o julgamento de realidade, é o que a ciência faz, né? O julgamento de valores, né? O certo, o bonito e o feio, e etc. E o julgamento que a gente vem avaliar a questão do que é o verdadeiro, do que é a mentira, do que é a verdade, e etc. Esse que é o julgamento que a gente vai ver na Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e de prática, a nossa carta magna, a nossa Constituição, e ver realmente que, de fato, os que estão pregando, que estão anunciando, estão de acordo com a Sagrada Escritura e sermos igual aos bereanos, ok? Então é isso aí. Então o tópico de número 1, heresias que negam a corporeidade de Cristo. Olha lá, o que é o docetismo? Né? A pergunta que é, né? É uma pergunta filosófica, o que é, como é e por que é. Né? Então, assim, ele está perguntando o que é. Qual a definição etimológica dessa expressão, desse termo, docetismo? A etimologia estuda a origem da palavra. E a palavra que nós estamos aqui trabalhando agora é docetismo. É um termo, né, que vem do grego, que significa dokel, né, que significa ter aparência. É isso que significa. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja. Ela aparece de forma embrionária na época de João. No século II ela se torna, fica mais forte, né? E de lá os pais da igreja, né, os pastores, teólogos, começam a combater de forma doutrinária, cristológica, centralizada na hermenêutica e na exegese, conforme a Bíblia assim ensina, ok? Mas ela aparece aqui na história da igreja. É por isso que é bom o professor da escola dominical estudar a história da igreja, a história do cristianismo, os conhecimentos teológicos, o pensamento cristão,
como se deu a construção das principais teologias, né, que faz parte da vida cristã, do protestantismo, né, do cristianismo como um todo, ok? Consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Então, o docetismo, ele dizia que Cristo só aparentava ter um corpo físico, mas de fato ele não tinha, né? Então ele, vamos dizer, ele negava a parte, né, a forma física de Jesus, o corpo físico, a humanidade física de Jesus. Então ele dizia que Jesus tinha uma forma, mas uma forma espiritual, como um fantasma. Se ele fosse caminhar nas praias do Mediterrâneo, ele não deixava rastro, pegada, né? Porque ele só aparentava ter. A pergunta, se você fosse chegar até um doceta na época, né? Você perguntava, Jesus teve corpo? Ele ia responder para você, não, ele só aparentava ter um corpo físico, mas de fato ele não tinha. Isso era na cabeça dos docetas, né, que negava a plena humanidade corpórea de Cristo. Isso é na cabeça, mas biblicamente, nas páginas do Novo Testamento, nós vemos, na nossa leitura, que Cristo de fato tinha um corpo humano, ok? Vamos lá. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Né? Jesus tinha apenas a aparência de ser humano, né? Só uma aparência, mas não tinha, de fato, um corpo físico. Né? A negação da humanidade de Jesus na Escritura, né? Que, segundo eles, dizia que é uma negação. Né? Então, o contraponto bíblico, Jesus teve o quê? Um desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Dentro do desenvolvimento físico, ele teve pai, né? Um pai adotivo, um pai legal, e o nome dele chamava José, né? E a mãe dele se chamava Maria, a Virgem Maria. O Espírito Santo, né? Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Hoje, biologicamente, a gente vai dizer o seguinte, para gerar uma pessoa precisa de duas gametas, uma gameta física, né? Uma gameta masculina, uma gameta feminina. Mas, de fato, Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, é essa maneira, né? Jesus nasceu imaculado, puro, sem a natureza adâmica, a natureza pecadora, humana, né? Ele só tinha a natureza humana e não a natureza pecadora de Adão, ok? Porque Adão, quando foi criado por Deus, ele tinha a natureza humana. Depois que ele pecou, Adão, né, pecou, ele passou a ter a natureza humana e a natureza pecadora. Mas antes do pecado, Adão só tinha a natureza humana, ok? Então Jesus herdou de Adão somente a natureza humana, a natureza humana. É por isso que foi gerado de, vamos dizer, a geração pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, né? Então nós temos aqui na participação a natureza humana e a natureza divina pelo Espírito Santo. Vai ser nas próximas lições que vai tratar da união hipostática, a união das duas naturezas em uma só pessoa, ok? Então ele teve o quê? Um desenvolvimento físico, ele nasceu, ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Então teve todo aquele processo, né? Aquele processo gestacional, né? A questão de crescer, que fosse fazer a questão da ultrassonografia, Jesus estava lá. Se fosse fazer todo o processo de gestação ali, como teve o processo, Jesus nasceu como qualquer outra criança, Maria deu de amamentar para ele teve o período, realmente no período lá que chegou a idade de caminhar, Maria ensinou ele a andar, teve o período, né, que ele chega também, o período da adolescência, da pré-adolescência, da adolescência, né, teve os seus amigos, de brincar, de estar lá incluído no meio social com as crianças da época que fazia parte do seu contexto. Então ele chegou na época juvenil, na época de adulto e etc, né? Mas você vê que com 12 anos de idade ele foi discutir, debater naquela cerimônia religiosa que tem em Israel, Bar Mitzvah, né? Ou chamado Filho do Mandamento, onde que a criança judia, que pela primeira vez, quando completa de 12 aos 13 anos, ela faz a leitura pela primeira vez da Torá no meio, vamos dizer, dos doutores, dos rabinos, da sinagoga, onde que ele recebe agora a maioridade religiosa, né? Aí depois tem a maioridade civil e etc. no mundo judaico. Então, ele teve um desenvolvimento físico. Teve pai, teve mãe, teve irmão, teve um irmão chamado Tiago, teve um irmão chamado Judas, teve irmã, teve vizinhos, teve Isabel e Zacarias como parentes, né? E vários outros parentes também que teve ali por ali.
ok? Então é por isso que quando as pessoas, Maria procura, junto com os irmãos de Jesus a ele, que estavam um dia sem vir em casa, né? Então, assim, as pessoas lá da multidão falaram, Jesus, ó, tua mãe, teus irmãos estarem fora, né? Onde que ele fala aquela palavra, meus irmãos, minha mãe, meu pai, são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Ele falou um conceito de família aí, né, que está acima dessa biológica, mas tudo bem. Mas nesse caso, o que acontece também? As pessoas também admiravam de tanto os milagres extraordinários que elas diziam o seguinte, não é esse filho de José, de Maria, seus irmãos não estão entre nós, então ele tinha parente, tinha realmente um corpo físico que estava no meio dos judeus. E assim está realmente nos evangelhos sinóticos, que a gente vai falar na frente. Então, ele teve um desenvolvimento físico, ele comeu, ele bebeu, ele trabalhou na carpintaria, tem aquela carpintaria, quando fala carpintaria, se a gente for falar aqui a nível de Brasil, né, carpintaria que mexe com madeira, móveis, etc. A carpintaria lá, na época de Jesus, poderia ser a carpintaria de trabalhar com pedras, né, trabalhar com a questão do artesão, com pedras, com outras estruturas que se fazia na época lá, ok? Mas é uma questão mais para se pensar e analisar isso mais adiante. Mas Jesus, como trabalhou como qualquer outro judeu, quando José partiu, né, ele assumiu a questão da responsabilidade como filho primogênito, Jesus teve que trabalhar para o sustento da família, né, como o filho mais velho. Então, nesse caso aqui, eu quero falar uma coisa para vocês, que Jesus realmente tinha suor, e o suor dele não era aquele suor cheiroso, né? O suor realmente não é um suor cheiroso também, tal, não porque ele era divino, não, ele era humano. As pessoas pensam, não, ele tinha um suor cheiroso, como perfume, nada disso, né? Ele é suave, como qualquer ser humano, tem suas necessidades fisiológicas, ele tinha que ser plenamente humano, conforme as escrituras, e assim de fato o foi, segundo as escrituras, ok? Então, no desenvolvimento intelectual, né? Ele cresceu como qualquer outra criança, teve que estudar, realmente aprender a ler, a escrever, a Torá. No mundo espiritual, ele participou desse momento do mandamento, né? Crescendo em graça e verdade diante de Deus e dos homens, conforme está em Lucas 2, 40 a 52. Ok? Então, o que os principais docetas diziam sobre Jesus? Vamos lá. Cerinto, né? Cerinto é um contemporâneo, né? Um doceta contemporâneo de João, né, o apóstolo, né, que já estava residindo, já estava morando, né, já tinha como residência a cidade de Éfeso, tá? Na Ásia Menor, e tinha Cerinto, que negava o nascimento virginal de Jesus, né, foi contemporâneo. Saturnino, Jesus não tinha corpo, apenas aparência humana, né? Outra negação aqui, outro doceta aqui. Marcião, questionava a substância do corpo de Jesus. A gente vai falar sobre cada um deles. Algumas heresias que chegaram nessa época aqui. A lição só ressalta, o pastor Ezequiel Soares, só destacou o docetismo, tá? É uma heresia que nega a corporeidade de Jesus, o corpo físico, conforme a lição, né? É uma heresia que vai até mais adiante do século III, século IV, onde os pais da igreja, né, os apologistas, vai assim combater com a formação cristológica dessa doutrina cristológica da construção. Tinha um grupo maior chamado gnosticismo, aqui eu vou falar sobre ele também, que era doceta, segundo a etimologia. E um movimento chamado macionista, tá? O macionismo. Vamos falar sobre o gnosticismo. O gnosticismo é um movimento maior, um movimento herético, tá? Que era uma mistura de tudo, né? Era maior do que o docetismo, ok? Mas tinha visão docética, que você vai ver aqui. A filosofia especulativa aqui, que unia, né, o docetismo é uma filosofia especulativa, né, e unia, né, agregava, né, a filosofia grega, a mitologia grega, com os elementos religiosos cristãos, judaico, de culturas pagãs também, e etc. Então, eles uniam os elementos mitológicos, grego, cristão e outros, né, que era uma forma de conhecimento, ok? Era uma doutrina de salvação, sim, mas uma doutrina que baseava no conhecimento. O gnosticismo tinha uma visão negativa do universo, do planeta Terra, do mundo físico. Tudo que era matéria, eles tinham uma visão negativa. Dizia que a matéria era má e era cheia de corrupção, ok? Ou então a fonte do pecado, etc. Né? O gnosticismo, dualismo radical entre o mundo espiritual e o mundo material. Igual eu falei, o mundo material, na visão gnóstica e docética, era um mundo mau,
corrompido, né? Um mundo caído, um mundo totalmente que não prestava. Isso não é verdade. O mundo é uma criação de Deus. A Bíblia fala bastante a questão da diferença entre o mundo, no sentido moral, que é um mundo regido, né, pelo conceito do, vamos dizer, o mundo jaz do maligno, né, que é um sentido, um conceito moral, aquele mundo totalmente que é contra o sistema estabelecido por Deus, tá? E o mundo físico, que é uma criação da beleza da criação de que Deus termina no sétimo dia completo, né? Então, esse mundo físico, criado por Deus para a visão gnóstica, eles veem de forma negativa, vê um mundo mau, um mundo corrompido, um mundo realmente que é só de pecado e de coisas que não prestam, que é necessário o quê? Ele dizer que só o mundo espiritual é bom, tá? E para chegar nesse mundo espiritual, nesse mundo hiperurano, nesse mundo cósmico, nesse mundo da filosofia platônica, né, que é o mundo das ideias, o mundo das formas, como dizia Aristóteles, a salvação liberta do espírito imortal, a salvação do espírito imortal aprisionado na matéria. Então, dizer que essa parte material, espírito e alma, está preso, confinado em um corpo que é uma prisão, que precisa ser liberto. Olha lá, para alcançar essa salvação é necessário o conhecimento gnóstico, que é um conhecimento secreto, que é só para os melhores, né, que faz parte desse movimento herético, tá? Vamos dizer, esse movimento heterodoxo, né, conforme está na lição introdutória. Então, tinha um conhecimento, né? Então, aqui, a salvação não se dá, a salvação nossa é pela graça mediante a fé. Para o gnosticismo, é um conhecimento esotérico, um conhecimento místico, secreto, que é só para os melhores dentro desse grupo. Né? Nós temos grupo aí como maçonaria, o grupo como teosofismo, etc. Esse conhecimento foi dado por Jesus a algum dos seus seguidores. Isso não é verdade. O conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É um conhecimento universal para todos. O convite para a salvação não é para alguns, é para todos vir, né, diante das águas, conforme a profecia de Isaías 55. O convite é geral. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Aqui o docetismo, que é o conceito aqui, a base que o pastor Ezequiel Soares colocou na nossa lição da história bíblica dominical. O gnosticismo era um movimento mais amplo, né, que tem origem na cidade de Éfeso. Ele é doceta porque ele nega a matéria, ele nega a corporeidade de Jesus, ele nega a humanidade de Jesus. O gnosticismo nega a morte física de Jesus, o gnosticismo nega a ressurreição de Jesus, o gnosticismo nega que a salvação é pela graça mediante a fé, o gnosticismo nega a pessoa real e plena de Jesus, que ele morreu na cruz. Para o gnosticismo, como movimento maior, o gnosticismo diz que a morte de Jesus foi ilusória, mas a morte de Jesus é uma morte vicária, uma morte sacrificial, que nós temos, assim, essa teologia cristológica acerca da morte de Cristo, que tem por base a Bíblia Sagrada, ok? Então, nós temos um grupo aqui, um grupo realmente que tem essa negação, né? Então, é uma manifestação antiga de tendência gnóstica, olha lá, de tendência gnóstica, porque o gnosticismo é um conhecimento, gnose, conhecimento, é um conhecimento que liberta o homem da matéria, né? Liberta o espírito, a alma dessa matéria, que é o corpo, que como Platão dizia que era prisão para a parte material, espírito e alma, e ela só pode ser liberta, voltar para o mundo das ideias, para o mundo hiperurano, para o mundo espiritual, para o mundo sobrenatural, para o céu platônico, através do conhecimento, mas é um conhecimento místico, tá? O docetismo é uma tendência gnóstica, de conhecimento, né? Que nasce também na cidade de Éfeso, né? Junto com o gnosticismo, vamos dizer, embrionário. Desprezo pela matéria, a mesma coisa do gnosticismo, né? Dizia que a matéria é má, é corrompida, né? Vamos dizer, ela é perecível, ela é imperfeita, é o mundo das sombras, né? Então, o quê? Por isso negava o corpo real de Cristo, é o que está colocando na lição, e vem do verbo grego dokel, né? Que significa parecer, né? Então, Inácio de Antioquia combateu essa heresia, essa distorção, né, doutrinária, em suas cartas que ele escreveu, ok? Então, o marcionismo que está aqui, que é um doceta, né, o marcionismo, o nome provém de Marcião, lá do ponto na Ásia Menor, né, olha lá, influenciado por conceito dualistas, né, docetas, e também gnóstico. O gnosticismo e também o docetismo, que trata a nossa lição, era dualista, né, o dualista por quê?
tem o espírito como bom e a matéria como mal, tá? Então, somente o mundo espiritual é bom, o mundo dos espíritos, e a matéria é má e corrompível, né? A matéria que se corrompe e etc. Ok? Vamos lá. Declarou que havia um Deus no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Então, Marcião fazia desse certo, conforme está conforme o personagem que o pastor Ezequiel Soares coloca na nossa lição. Estou retratando o pensamento dele, tá? O Deus do Antigo Testamento é imperfeito e vingativo, ok? Eu acho que ele colocou esse conceito aí no livro de apoio que vocês têm. O Deus verdadeiro do Novo Testamento é amoroso e perdoador. O Deus do Antigo Testamento era vamos dizer, um plasmador, né, que era um chamado demiurgo, né, um Deus imperfeito, né, e um Deus vingativo. Né? O Deus verdadeiro é o Deus amoroso, gracioso, que está no Novo Testamento, que é Jesus. Marcião foi o primeiro a criar um cano do Novo Testamento, né? Ele tinha um cano no Novo Testamento somente com 11 livros, né? O Evangelho de Lucas todo mutilado, tudo que se tratava do Antigo Testamento no Evangelho de Lucas, Marcião passou o bisturi, a tesoura, tirou, tudo que falava dos judeus, falava da lei, Marcião passou tudo. Então, é o Evangelho de Lucas dissecado. Só ficava algumas coisas sobre Jesus e a graça e etc, ok? Então, nesse caso aqui, Marcião tinha das 13 cartas paulinas, né, dos corpos paulinos, que são os escritos de Paulo, Marcião só tinha 10 cartas, excluindo as pastorais. As duas de Timóteo e uma de Tito, né? Só tinha 10 cartas de Paulo, né? Então, tudo que retratava o Deus do Antigo Testamento, ele era antissemita, né? Ele era anti-lei, a questão de lei e graça, né? Ele negava. Agora, eu quero falar o seguinte, a lei moral de Deus, ela é eterna, imutável, a lei moral de Deus. Então, como dizia o doutor Martim Lutero, pai da Reforma Protestante, né? A lei nos leva até a graça, até Cristo, para a nossa salvação. E Cristo nos leva até a lei moral de Deus para a nossa santificação, né? É o conceito de lei e graça, né? A questão do evangelho da graça e a lei. A lei tem um propósito, como pedagogo, como Paulo escreveu na carta aos Gálatas, né? Como pedagogo, né, que nos leva, que nos conduz, o pedagogo. O pedagogo é aquele que conduz, que leva a criança, né, até o mestre Jesus, a ser o Senhor da graça, da salvação. E Marcião nega esses conceitos, né, é um gnóstico que negava também a questão da corporeidade de Jesus. Vamos para frente. Inácio era bispo de Antioquia, foi discípulo do apóstolo João, foi um cristão piedoso, zeloso pelas doutrinas cristológicas, né, de Cristo. Esse homem de Deus escreveu 7 cartas para encorajar as igrejas da época, que estava sendo combatida pelo docetismo, tá? E principalmente também com o gnosticismo. Irineu foi o maior combatente do gnosticismo como movimento herético maior e contra o docetismo, tá? Os docetas que saiu do meio deles, ok? Então ele viveu no ano 130 a 200 depois de Cristo. Foi discípulo de Policarpo. Policarpo era o bispo da igreja de Esmirna, uma da igreja lá do Apocalipse, né, da Ásia Menor. Ele também ele era pastor da igreja de Esmirna, né, e foi discípulo do apóstolo João. Aprendeu aos pés do apóstolo João, tá? Então, Policarpo Irineu aprendeu aos pés de Policarpo, e Policarpo aprendeu aos pés do apóstolo João, e o apóstolo João aprendeu aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, homem, homem, Deus, conforme Orígenes, um grande teólogo do século III. Né? Jesus é Deus, homem, homem, Deus. Tem um teólogo já contemporâneo do nosso tempo aqui, americano, que fala, quando Jesus desceu do céu para a terra, ele não deixou de ser Deus. Quando ele volta da terra para o céu, ele não deixou de ser homem. Isso é as duas naturezas, né? Ele é totalmente Deus, é totalmente homem. Ele é, vamos dizer, plenamente Deus e plenamente homem. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Algumas pessoas até usam, né? Que ele é 100% Deus, 100% homem. A gente não usa mais essa expressão. Então, ele é 200%, né? Ele é plenamente Deus e plenamente humano. Ele é totalmente, né? Usa as expressões. Ou então, ele é, na verdade, o que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E quem usa essas expressões é Irineu de Leão,
né, contra os gnósticos, né, que fala que Jesus é plenamente Deus, plenamente humano, né. Seus grandes esforços foram gastos no combate ao gnosticismo, ao docetismo da época, e sua grande obra foi Adversus Heresia, contra as heresias. Entra lá na minha playlist aqui do canal Teologia Aprenda Mais e acesse lá os pais da igreja, precisamente Irineu de Leão, que eu vou falar muito bem sobre ele, ok? E o que ele escreveu, vida e obra. Enfatizou o propósito da encarnação de Jesus, ó, aí, a questão da encarnação do Verbo eterno, que se trata a lição, né? Ele escreveu também, redimir os pecadores e a criação, é isso que Jesus faz. Jesus Cristo é o novo Adão que restaura todas as coisas. Ele cita Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, ele está citando o Novo Testamento. Irineu vai ter um cânon, um Novo Testamento. O que é cânon? Cânon significa coleção de livros, coleção de livros, vai lá. O que é cânon? Coleção de livros, reconhecido pela igreja cristã como divinamente inspirado por Deus. O Marcel não tinha um Novo Testamento, um cânon, não tinha uma lista, não tinha uma coleção, não tinha um Novo Testamento todo mutilado, dissecado. Irineu vai ter basicamente um Novo Testamento quase completo, com 26 livros, que eu não me engano, a base dessa aqui vai ser os livros na época que ele vai juntar. Inclusive tem os Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, o Evangelho Joanino e muitas cartas de Paulo, ok? Então é isso, Irineu de Leão, um dos grandes teólogos do século II, o combatente, né? Vamos dizer, uma marreta contra os gnósticos, há diversos héreses contra as heresias, contra os gnósticos, ele vai combater. Então, os gnósticos se passando pelo apóstolo. Então, assim, dizia que os gnósticos diziam que estava se passando por nome de apóstolo, dizia que era descendente dos apóstolos, dizia que era sucessor dos apóstolos. Irineu vai dizer o seguinte, ó, os verdadeiros sucessores dos apóstolos, tá? Não pega isso como romano, essa teologia romana, mas é o que ele colocou. Os verdadeiros sucessores dos apóstolos é quem? Eu sou Irineu, dizia eu sou sucessor de quem? Eu aprendi aos pés de Policarpo, Policarpo aprendeu aos pés do apóstolo João. Então, os verdadeiros sucessores dos apóstolos vêm o quê? Policarpo, depois Irineu, depois os demais, até chegar o nosso tempo na igreja militante. É nesse sentido que ele coloca para responder aos gnósticos, não como os romanos, hoje a igreja romana usa de outra maneira, tá? Essa expressão dele. Ok? Mas os verdadeiros sucessores dos apóstolos são aqueles, como resposta aos gnósticos, dizia que o gnosticismo era a verdadeira igreja, o verdadeiro cristianismo, tinha a verdadeira cristologia, a cristologia gnóstica, a cristologia docética, que é totalmente antibíblica e herética. Mas a cristologia que Irineu de Leão, no século II, combatendo o gnosticismo, combatendo o docetismo, era baseada na Bíblia, na vida de Cristo, vida e obra, no que os apóstolos escreveram, a cristologia de Irineu de Leão com o combate ao docetismo, ok? Então, a afirmação apostólica aqui da corporeidade de Jesus, o que era desde o princípio. João fala da pré-existência do verbo em João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Então, que o verbo estava com Deus. Se a gente for pegar a questão do artigo acompanhado a esse Deus aí, na questão do Evangelho Joanino, né? 1:1, né? Então, toda vez que o artigo vem, a palavra Deus vem acompanhada com o artigo, se refere ao Pai, né? Então, ali o verbo era Deus, estava com Deus. Então, o verbo, Deus, Filho, estava com Deus, Pai, né? Isso vamos estudar o conceito trinitariano na próxima lição, ok? Mas esse texto, ele fala da pré-existência. Os evangelhos sinóticos, a palavra sinótico significa visão conjunta. É uma palavra que foi cunhada, criada no século XVIII, XIX, né? Do nosso tempo, da idade moderna, né, da idade contemporânea, né, do século XVIII para cá, né, do século XVIII, XIX, né, então foi um termo cunhado na escola alemã, que criaram o nome Evangelho Sinótico, que significa visão conjunta. Por quê? A escola alemã estudou a questão de Mateus, Marcos e Lucas, que eles tinham uma visão similar, uma visão conjunta, narrando o ministério público incessante de Jesus, a questão das paradas, a questão dos milagres, que cada um narra, ainda que tenha a sua forma específica, né? Mateus escreve como audiência, né? Para a audiência, apresentando Jesus aos judeus como Hamashia, né? Marco apresenta Jesus aos romanos como servo sofredor, né? E Lucas apresenta Jesus como o filho do homem para Teófilo, né, para todo mundo grego. E João apresenta Jesus para toda a humanidade, para a igreja de forma geral, a deidade, o iós, né,
huios teu, né? Apresenta Jesus como filho de Deus, tá? É daí que nós vamos trabalhar aquela doutrina de Calcedônia 451. Deus, homem, homem, Deus, a união hipostática das duas naturezas. Então, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam com ênfase o aspecto humano, né? O ministério dele que se deu na Galileia, e a boa parte na Galileia, depois veio a Jerusalém. O evangelho joanino já é uma forma mais teológica, interpretativa, ele já parte direto, né, dizendo que Jesus é o Logos, no grego Logos, e na nossa tradução, o verbo eterno de Deus que se fez carne. Então, ele é mais interpretativo, no sentido teológico, no sentido hermenêutico, né? Ele já disse que Jesus é o verbo eterno de Deus. Na NVI vai aparecer a palavra, em vez de verbo, diz assim que a palavra se fez carne. É a tradução do Logos. O Logos, né, dispensa significado etimológico, significa verbo, né, que a palavra verbo aparece da linguagem do latim, né, que é a língua mate da língua portuguesa, né, e de lá sucessivamente, tá? Então, dispensa significado no conceito logos, né? Na linguagem grega. Mas aqui está a defesa realmente apostólica, né? Testemunhos oculares, nos evangélicos acerca de Cristo, ok? Então, João, quando vai fazer missões na cidade de Éfeso, né? A cidade de Éfeso, eu devo o tempo aqui, a cidade de Éfeso, é a cidade do pré-socrático chamado Heráclito. Heráclito falava do logos, né? Mas o logos, para o mundo greco-romano, na filosofia pré-socrática, Heráclito viveu lá pelo período do século VI, né? Antes de Cristo, né? Antes de Sócrates. E ele, como pré-socrático, chamado obscuro, né? Heráclito é muito importante na história da filosofia. Então, ele fala sobre o logos, né? Sobre o arqué, apesar que o arquê para ele seria o fogo, mas ele retrata um pouco do logos. E diz que o logos é a alma, né? Vamos dizer, a alma do universo, é a alma do cosmo. A palavra cosmo significa unidade, onde vem a palavra cosmético e etc, né? Então, o que rege o cosmo, o que rege o universo é o logos. Mas esse logos da filosofia grega, do mundo greco-romano, é impessoal. É impessoal. É uma questão metafísica que não tem vida e não tem mais. É uma questão impessoal. E o logos que João prega, quando vai fazer missões transculturais, vou usar essa expressão, na cidade de Éfeso, João usa a expressão do logos, ao qual era conhecido, mas de forma impessoal, e diz que o logos tem personalidade. O logos é uma pessoa. O logos pré-existia, né? Mesmo tendo, vamos dizer, intelecto, sentimento e vontade, isso que constitui a personalidade, mas o logos eterno que pré-existia, ele se torna carne, ele se torna corpo. Isso ele prega nesse mundo greco-romano, que ali realmente foi uma loucura, um paradoxo, mas assim ele pregou, ensinou, e o cristianismo assim o ensina. Essa é a palavra de Deus, tá? Então, o nosso logos, o nosso verbo eterno de Deus, ele é uma pessoa que se fez carne, que se fez humana, dentro da interpretação de João 14. Né? Reafirmação apostólica aqui, testemunha ocular dos apóstolos, o que vimos com nossos olhos, né? Então, eles viram a presença histórica de Pilatos no credo apostólico. Então, as testemunhas oculares, os apóstolos, eles viram, eles tocaram. Os dois métodos-chave da ciência moderna, observação e experimentação. Cientificamente, os apóstolos viram, né? E cientificamente, o outro método, experimentaram, tocaram, conversaram, abraçaram e etc. Tiveram com a pessoa física de Jesus, né? Então, a presença histórica de Pilatos no credo apostólico, né? Para não ficar muito longo esse vídeo, né? Eu quero falar aqui essa parte aqui da nossa Declaração de Fé das Assembleias de Deus, a página de 217, fala o credo ecumênico, né? Os credos ecumênicos, como apêndice que foi colocado na nossa Declaração de Fé. O credo dos apóstolos, aqui. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, isso não é da teologia romanista, tá? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sofreu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu ao Hades, ressuscitou da morte ao terceiro dia que subiu ao céu, está sentado à direita da mão de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo e na igreja, e etc. Né? Então, aqui,
Tem essa questão do apêndice que está na nossa declaração, que coloca o credo dos apóstolos, por causa da figura de Pôncio Pilato, que aparece como uma figura histórica. Então, o credo, que foi escrito no século II da era cristã, já estava registrado sobre a pessoa histórica de Jesus, a pessoa que existiu. Ele é um personagem, Jesus não é um personagem mítico, que os docetos, o gnosticismo pregavam. Não é um personagem mítico, lendário, abstrato. Jesus é um personagem real na história. Ele existiu. E nós temos confirmação histórica. Tanto os 12 apóstolos, né, até mesmo Judas, viram Jesus. Né, o apóstolo Paulo, que presenciou Jesus ressurreto, né, não tem na história dizendo assim, nenhum escrito histórico, dizendo que Paulo pôde ver Jesus assim fisicamente em Jerusalém. Ele não deixa nada disso escrito, mas ele fala de mais de 500 irmãos que está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 15, que viram. Né, que viram. Então, são testemunhos oculares. Paulo está defendendo a doutrina da ressurreição de Jesus. E Paulo fala, né, acerca de documentos e de pessoas que viram. Então, Paulo está dizendo realmente de pessoas, e esse fato é histórico, que existiu um Jesus que pisou nessa terra e realmente tinha corpo humano como eu e você. Tá? O credo dos apóstolos é citado na nossa revista, na nossa declaração, para provar que existia uma pessoa de Pilatos, de Tibério César, de Augusto César, né, dos imperadores, etc. Uma crença herética. João combateu os docetas, afirmando que negar Jesus, que negar que Jesus veio em carne é heresia, né? Isso é uma heresia realmente, uma heresia negativa, né, destrutiva, e etc., que pode desconstruir todo o projeto da salvação. Sem um corpo físico, Jesus, olá, até na lição, o pastor Ezequiel Soares coloca, né? Se Jesus não tivesse um corpo físico, então ele não morreu. Se ele não morreu, ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, então não há salvação. Salvação é o quê? É a experiência transformadora do encontro do homem com Deus. E Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, segundo a palavra de Cristo. Então, a salvação é somente no Cristo, que se tornou homem, que foi o nosso representante legal, né? Assim como Adão lá no Jardim do Éden é o nosso cabeça federal, é o representante de toda a humanidade, humanamente falando. Jesus é o nosso cabeça, é o nosso representante legal, né, ao qual no projeto de Deus foi estabelecido assim. Então, Jesus é o segundo Adão, conforme está registrado na carta de Paulo à igreja de Corinto. Tá? O primeiro Adão veio da terra, por isso é terrestre. O segundo Adão veio do céu, por isso é celeste, né? Mas ele teve pai e mãe segundo a carne, segundo a descendência lá de Davi, conforme Paulo fala em Romanos. Ok? Então, João chama os docetas de enganadores, espírito do anticristo, aqueles que negam que Jesus veio em carne. Como essas heresias se revelam hoje? Vamos lá, vou terminar. Quanto ao nascimento virginal de Jesus hoje, para o nosso tempo. Movimentos que negam o nascimento virginal. Os mormons e a Igreja da Unificação, né? A Igreja da Unificação, os mormons. Essa igreja foi fundada em 1830, né, na visão de Joseph Smith, né, que teve a visão do anjo Moroni, né, e de lá tem um livro chamado o Livro de Mormons, né, que tem pérolas de grande valor, doutrinas e convênio, né, que é o Livro de Mormons. E para os mormons fala que é o terceiro testamento, né, que Jesus pisou na América na época lá do século I, quando ele foi morto no ano 30, e lá na ressurreição, naquele momento, ele pisa na América. Nós não temos nenhum texto falando sobre isso, tá? Então, eles negam a doutrina da concepção virginal e do nascimento virginal. Também a Igreja da Unificação também, do reverendo Moore, que já faleceu. São essas seitas, essas igrejas heterodoxas, com todo respeito, dentro da liberdade religiosa, dentro do nosso artigo 5º, inciso 6, liberdade de religião, liberdade de pensamento. O que nós estamos debatendo aqui no campo teológico, no campo das ideias, é no campo realmente da Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e de prática. Dentro da metodologia comparada, nós estamos fazendo uma comparação, o que a nossa Constituição, o que a nossa Carta Magna, que é a Bíblia Sagrada, assim expõe o verdadeiro Jesus, né? Que há uma contradição relacionada a isso. É por isso que nós temos a chamada, dentro da teologia, do bacharel de teologia, chamada religião comparada. E a metodologia comparada, né, que a gente estuda também até diante da ciência da religião. Então, a metodologia comparada é o que eu já falei em vídeos anteriores, que a gente faz uma comparação entre a Bíblia Sagrada e o Livro de Mormons, né,
quem está com a razão, quem está com a verdade, ok? Mas aqui não é para a gente denegrir, e denegrir é crime, né? A questão de difamar, caluniar. Nós estamos aqui para estudar a Bíblia Sagrada e realmente aprender o que é verdade, tá? Então temos a Igreja da Unificação, a Igreja Mormon aqui, que temos pessoas sinceras nessas religiões, tá? Mas que precisa realmente ter uma melhor reflexão acerca do conceito cristológico e também do nascimento virginal de Cristo. O gnosticismo egípcio, negação da crucificação de Cristo, com Basilides, tá? Alcorão, afirmação de que Jesus não foi crucificado. O Alcorão aí, Maomé, vamos dizer, no século VII, quando ouve falar de Jesus, ele ouve de um evangelho nestoriano. Um evangelho, né, que Nestório, né, dizia que Jesus tinha não duas naturezas e uma pessoa, né? Ele dizia que, no lugar das duas naturezas, ele tinha duas pessoas, era duas pessoas, né? A pessoa divina e a pessoa humana. Jesus, na verdade, tem duas naturezas, natureza divina e humana, em uma só pessoa. Então, o nestorianismo foi julgado no concílio de Éfeso, né? Então, Maomé, quando teve um contato acerca do evangelho, foi de um evangelho nestoriano. Até o conceito trinitariano que Maomé aprendeu foi Pai, Maria e Jesus, que é um conceito totalmente errado da trindade, que a Bíblia não fala nada disso, né? Que a gente vai aprender no conceito de trindade na quarta lição. Então, o Alcorão nega, né, a questão da crucificação da morte, né? A questão da ressurreição de Cristo. O Alcorão é totalmente contra a Bíblia, né? Principalmente diz que Jesus é um profeta semelhante a Maomé e etc, né? Mas eles negam a questão da morte de Jesus, nega a ressurreição, nega a questão do cristianismo como uma religião, né, no sentido maior da palavra, que foi revelada por Deus e etc., fundamentada na Bíblia Sagrada. Então, nós temos a negação no nosso tempo, que é o islamismo tem crescido de forma monstruosa, né, que tem 1 bilhão e poucos, né, seguidores, né, e está crescendo muito, está chegando quase a 2 bilhões, né, 1 bilhão, 1,8 ou 7 bilhões de seguidores mundo afora, tá? O cristianismo nós temos em todo aí, vamos ter de 2 bilhões e meio de seguidores, incluindo cristãos nominais. Então, a Bíblia anuncia a concepção e o nascimento virginal de Cristo, ok? Então, está aqui a primeira profecia do profeta messiânico, o profeta Isaías, que é chamada a Bíblia, dentro da Bíblia, né? Isaías 7,14, fala o quê? Fala, eis que a virgem conceberá e dará luz, né? Foi uma profecia de Isaías lá para o rei da época, o rei de Israel, né? Parece que é o rei Acais, se eu não me engano, né? Para o rei de Israel, né? Então, a esposa do rei, né? A virgem, a jovem donzela, teria um filho no futuro, né? Alguns até nas redes sociais aí começam a negar, algumas negações que há uma contradição e etc, porque a palavra hebraica que está em Isaías 7,14, aparece a palavra almar, que significa o quê? Jovem, donzela ou virgem, né? Porque quando essa palavra, esse termo é traduzido do hebraico para o grego, a Septuaginta traduz a palavra almar para Párteno, que significa virgem. E a Bíblia que Mateus usa para a citação que fala que a virgem vai conceber um filho, né? Ele usa a versão grega, que é a Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento. Mas vamos pensar, dentro da cultura judaica, só se casava mulheres virgens da época, né? E aqueles que realmente tivessem relações fora do casamento, né? Isso aí era cometido como pena capital, etc. Então, lá se trata realmente, pegando os melhores hebraístas, pegando os melhores contextos. E você for estudar esse contexto aqui, vai para teólogos conservadores, pessoas, vai no canal Teologia Aprenda Mais, que eu explico melhor sobre esse conceito. Mas o conceito que Mateus usa é virgem, do grego, Pártenon. E ele foi dirigido naquela visão de Paulo, né? Que a questão que toda escritura é divinamente inspirada por Deus. A palavra inspirada aí significa soprada por Deus. Está debaixo da coordenação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo usou esse agiógrafo, a palavra grega que significa esse escritor sacro, santo, né? Esse escritor canônico, né, que escreveu esse texto, e colocou dessa maneira que ele teve a interpretação e ele escreveu a escritura. Agora, quando a gente fala assim que o Espírito Santo me deu a interpretação, não. A interpretação, ele não me deu a interpretação. Segundo Agostinho, ele trouxe uma iluminação naquilo que estava obscuro para me entender. Mas, de fato, é bom nós pegarmos bons livros, boas traduções, bons comentários teológicos, hebraico, grego, né?
e estarmos com boas pessoas que são conservadores. Tem nas redes sociais os ditos doutores mediáticos, que são realmente teólogos liberais, aqueles que não têm respeito com a palavra de Deus e vai confundir a sua fé, vai te levar mais para o vai te levar mais para o ceticismo, para o ateísmo, e assim você tem que ter cuidado com eles, tá? Então, nós temos aqui Basilide, o Alcorão negava a crucificação de Cristo, isso contraria os fatos bíblicos e históricos. Ele cita aqui a questão de confirmação histórica, ele cita testemunho de historiadores não cristãos, Flávio José, História dos Hebreus, ele conta um pouquinho acerca de Cristo, que existiu realmente um Cristo histórico. Nós temos aqui Tácito também, que do ano 55 ao ano 100 e pouco, né, do século II, foi um historiador romano, né, que escreveu acerca de Cristo e fala de um Cristo histórico. Também Suetônio, que escreve sobre os 12 Césares, né, também, ele cita também sobre a questão de Cristo. Também a carta de Plínio ao imperador Trajano, ele fala também que os cristãos, no dia tal, reuniam para fazer orações ao Cristo, né? Então, só você pega os escritos da história extra-bíblica que vai falar de um Cristo histórico, um Cristo que tinha corpo físico, tinha humanidade, um Cristo que se encarnou conforme a Bíblia Sagrada. Ainda que não tivesse esses livros extras bíblicos, esses relatos, só a Bíblia é suficiente como autoridade de fé, ok? Só a Bíblia é suficiente. Declarações bíblicas sobre a morte e a ressurreição de Jesus, sem sombra de dúvida, além de Paulo, tem todo o Novo Testamento, ok? E a conclusão, as expressões, o verbo se fez carne, ele o quê? Tabernaculou, ele habitou entre nós. Jesus Cristo veio em carne, né? A palavra carne, sarx, né? A palavra soma significa corpo, né? Então, significa uma resposta aos doceta, aqueles que negam que Jesus veio em carne, tinha corpo humano, aqueles que negam a humanidade de Jesus, né? E diz que a morte e a crucificação não passa de ser ilusão. Isso, de fato, eles não têm conhecimento bíblico. Isso é pela conta dele, mas pela nossa conta aqui, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática, ok? Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano como um homem. Isso é fato. Ele tinha alma, tinha espírito, tinha corpo. Ele foi revestido de um corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem. Esse homem é quem? Adão. É uma citação de Romanos 5:12. E pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado. Embora nunca houvesse pecado, venceu o pecado como homem. Tem um escrito do século V, né? O Tomo de Leão, né, que é o Bispo de Leão, que alguns falam que foi o primeiro Papa, né? Mas eu tenho lá no meu canal Teologia Aprenda Mais falando sobre os papas, quem foram os primeiros papas da história, né? Então, o Tomo de Leão fala que ele herdou de Maria, não a culpa, não a natureza pecaminosa, não o pecado original. Ele herdou de Maria a natureza humana. Antes do pecado, Adão só tinha a natureza humana. Depois do pecado, ele passa a ter uma natureza pecaminosa, Adão e Eva. Então, Adão e Eva passam a ter uma natureza humana e uma natureza pecadora. Jesus só herdou de Adão e Eva a natureza humana, ok? E não a culpa. Procure ler bons livros, livros de conservadores. A nossa CPAD tem bons livros de conservadores, Editora Vida Nova, Editora Vida Cristã, né? Editora Fiel. Né? Então, nós temos muitos bons teólogos, muito bons livros. Alimenta a sua alma, seja um bereano. É como Irineu de Leão falou. Os gnósticos, os doceta, os céticos, as religiões heterodoxas, né? As doutrinas falsas, eles falam como a gente, mas pensa totalmente diferente da gente, ok? Então, aqui, ó, Trindade é uma verdade inegociável. Eu deixo para vocês visitar lá a Amazon para comprar o e-book aqui, o meu livro, né, para que possa estar estudando, se aprofundando mais, mergulhando nessa doutrina inegociável da fé cristã, uma doutrina que a gente não negocia. Quem você mexer com ela, você atrapalha o conceito de adoração, o conceito de vida eterna, o conceito de salvação. Tá certo? Vai ser a próxima lição, ok? E para quem trabalha com evangelismo e missões, uma perspectiva atuais e lições da história cristã. Eu mergulho um pouco na história da igreja, na história dos pais da igreja, na história da igreja como um todo, como a igreja fez missões, evangelizou até o nosso tempo, ok? Então, obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Então, se prepara para essa lição do domingo próximo e que Deus em Cristo te abençoe 1000 vezes mais.